E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Luciano Trindade, do Escotismo que Queremos. Eu estava pensando em escrever um texto a respeito de atração de voluntários por conta das reações de um texto que o Escotismo que Queremos publicou na semana passada a respeito da fila de espera. Então, muitas pessoas se manifestaram dizendo: poxa, a gente tem que manter fila de espera porque não temos adultos suficientes para abrir uma segunda sessão. E esse é um problema crônico no movimento escoteiro, né? Porque o voluntariado no escotismo ele é um pouco diferente do voluntariado tradicional, né? Enquanto a maioria das ONGs trabalha com interseções pontuais, de acordo com seus objetivos sociais, o trabalho no movimento escoteiro ele exige mais dedicação por conta dele ser contínuo, né? Então, uma ONG, sei lá, que se dedica à educação, pode ir até uma escola pública, faz um diagnóstico, verifica o que é necessário, arrecada os recursos, envolve os voluntários, e aí podem ser empregados de uma empresa que chegam lá, querem fazer alguma coisa em prol da sociedade, a ONG chega, mobiliza esse pessoal, fala: bom, sábado a gente vai pintar a escola. Todo mundo chega, pinta a escola com as tintas que foram arrecadadas ou compradas, faz aquela intervenção, deixa a escola pintada e aí cada um segue sua vida. No movimento escoteiro é um pouquinho diferente, né? Porque exige essa dedicação, exige esse compromisso de estar todos os sábados. Existe uma exigência muito mais relevante, que é a questão da adesão dos valores. Não pode ser qualquer pessoa que seja voluntária. Se ela não tiver compromisso com a lei e com a promessa escoteira, ela não nos serve, né? Então isso gera realmente uma situação complicada no sentido como atrair voluntários. Mas também me chegam alguns relatos que me fazem pensar um pouco, né? Como que um grupo escoteiro com 160, 170, 180, 200 jovens não tem um corpo voluntário adequado? Daí a única coisa que me passa pela cabeça é que o grupo escoteiro está vendendo o escotismo errado para aquela comunidade. Por quê? Se eu chego para um pai e falo: olha, a atividade aqui é todo sábado, das 14 às 17, e são R$ 50 por mês e você tem que comprar uniforme lá na região escoteira. Como é que você está vendendo isso para os pais, os responsáveis desse jovem? Que o movimento escoteiro é meramente um serviço. Então, na percepção do pai é simples. Bom, eu pego, compro um uniforme, trago ele aqui todo sábado, pago R$ 50 por mês e está tudo certo. Então, essa pode ser uma escolha do grupo, inclusive, né? Não querer o envolvimento dos pais. Mas a gente precisa ter em mente que os pais dos nossos membros juvenis são a principal fonte de adultos do escotismo, né? A gente pode falar em N outros tipos de voluntários, mas encarando de uma forma bastante pragmática, os pais são a nossa principal fonte de voluntariado. Por quê? Porque o pai tem que levar o filho, tem que buscá-lo, e às vezes fica até mais cômodo para o pai ficar lá aguardando do que voltar para casa e depois retornar para pegar o filho, né? Então por que a gente não aproveita aquela pessoa que já está ali, que está disponível, e não a sensibilizamos para colocá-la para fazer alguma atividade dentro do grupo escoteiro, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que começar a oferecer o escotismo para os pais de uma forma diferente, né? Não é paga a mensalidade, traz seu filho aqui todo sábado e está resolvido. Não, né?
O escotismo é uma atividade da família, né? Os pais precisam ter compromisso com o grupo escoteiro, compromisso com o movimento escoteiro, acompanhar os seus filhos ao longo da progressão, ou seja, participarem. E essa conversa tem que ficar clara desde o princípio, né? Quem que é o associado dos escoteiros do Brasil? Né? Por definição, são os pais, que são os associados contribuintes. E os seus filhos, por consequência, são os associados beneficiários. Né? Inclusive no Pax tem uma opção de emitir a carteirinha, inclusive para o pai como associado. Né? Então, inclusive, ao longo da entrevista que é feita com os pais, é interessante verificar qual é a profissão dos pais, qual é o tipo de hobby que eles têm, porque isso daí pode fornecer insights de qual tipo de contribuição que aquele pai pode dar para o grupo escoteiro. Seja como examinador de especialidade, seja como escotista, seja como alguém que vai ajudar na organização da sede. Né? O famoso pai de apoio não é apenas aquele que acompanha uma atividade fora de série, né? Fora de sede. Ele pode participar mais ativamente do dia a dia do grupo. Né? Outra coisa que eu vejo em algumas unidades locais é que os próprios dirigentes escotistas que lá estão não são muito receptivos a quem vem de fora. Né? Isso acaba gerando um problema, né? Porque já temos poucos adultos, e ainda aqueles que chegam, eles são recebidos assim com desconfiança, com desdém, ou mesmo são expurgados mesmo, falando, não queremos aqui não, que atrapalha. Né? Eu estive um tempo em um grupo escoteiro onde as pessoas que se interessavam em ingressar no grupo e auxiliar, que estavam com essa motivação e deveriam ser o quê? Acolhidas, integradas, tão logo quanto possível para que eles realmente integrassem a equipe que já estava lá. Não, eles eram apartados. Né? A diretoria daquela unidade especificava enquanto os pais ou pretensos candidatos a voluntariado no movimento escoteiro tinham que passar num estágio probatório de alguns meses, fazer os cursos, para posteriormente aquela pessoa ingressar no dia a dia do grupo. Que é uma coisa muito frustrante, né? Pessoa, quando ela está iniciando no movimento, ela está motivada, ela tem energia no seu interior que quer colocar a serviço do escotismo. E ao invés dela ser incentivada, ela é freada. Né? E esse freio, né, gera uma desmotivação na pessoa, porque ela fala, poxa vida, estou vindo aqui inutilmente todos os sábados e não estou podendo contribuir. Né? Então, assim como nós fazemos com os jovens, né, no Aprender Fazendo, é possível que novos voluntários façam até um estágio probatório para ver se gostam ou não gostam, assim como os filhos fazem, mas que sejam colocados imediatamente em ação. Né? Seja para auxiliar uma sessão com o jogo, seja para ajudar a organizar a documentação da sede, ou atualizar o site do grupo no Facebook, enfim. Né? As pessoas precisam se sentir úteis. Né? E aí, eu estava lendo um novo documento lá da Política para Adultos, né? Existe uma preocupação no sentido do percurso do adulto ao longo do movimento escoteiro. Né? Ele é acolhido, ele é qualificado, e aí, no final do ciclo, ele verifica se ele continua no movimento, se ele sai, se ele é aproveitado em outra atividade, enfim. Né? A minha sugestão nesse sentido é que as pessoas também têm a oportunidade de fazer coisas diferentes dentro do grupo escoteiro. Né? A pessoa chega lá como chefe de tropa e fica lá 5, 10, 15 anos como chefe de tropa. Né? O ideal seria o quê? Que cada escotista treinasse um sucessor, né? Que pode ser um desses novos pais, né? Ou novos voluntários de outras fontes, mas que essa pessoa qualificada sirva de backup para aquele escotista que está lá
né, para que esse escotista possa progredir e se desenvolver em uma outra seção, possa tornar-se dirigente institucional, possa ir para o nível distrital ou para a região, né, sem que isso prejudique o grupo escoteiro. Porque às vezes a pessoa é tão fundamental, tão importante uma determinada posição do grupo, que ela fica lá eternamente, porque ela é insubstituível. Tá? Bom, então são reflexões todas relacionadas à gestão de adultos dentro do ambiente escoteiro. Então, voltando à questão da captação, onde os pais são realmente a principal fonte, né, e precisam ser explorados, as pessoas precisam ser convidadas, né, nessa reunião inicial, falar assim, olha, você não tem interesse em acompanhar as atividades do seu filho, ajudando nas atividades? Né? Porque muitas vezes a forma que nós oferecemos isso também é um pouco chocante, né? Ah, você não quer ser chefe escoteiro e ficar aqui? A gente está precisando de um chefe de seção. Daí a pessoa fala, poxa, eu nunca vi isso na vida e já estão me tacando no fogo. Né? Deve ser ruim, né? Porque se fosse bom tinha alguém naquela posição. Enfim, né? Começa a rodar uma série de suposições na cabeça do sujeito e ele acaba falando, não, isso daí não é para mim, não. Né? Agora, se você atrai a pessoa, olha, você não quer acompanhar a atividade do seu filho, e quando ele está acompanhando a atividade, olha, você não quer ajudar naquele material, as pessoas gostam de ajudar. Né? Ela ajuda um sábado, um outro sábado, um terceiro sábado. Tem uma hora que é só colocar o uniforme na pessoa e fazer a promessa dela, porque ela se integrou àquele grupo, né? Já se tornou uma coisa natural. Esse acolhimento também dos pais tem que ser seguir essa receitinha. A atividade escoteira é uma atividade de família, o compromisso do pai é requisito, né? Ele estando na sede, envolvê-lo, pedir para ajudar, para ele conhecer na prática, no aprender fazendo, o que é a atividade de um voluntário no movimento escoteiro. E aí, né, o convite para formalizar isso é uma consequência desse processo. Né? Bom, grupos pequenos têm maior dificuldade em atrair adultos voluntários, justamente porque não tem um número de pais suficientes para compor esse corpo. Né? Daí cabe também a responsabilidade dos pais, quando houver um problema de chefia no grupo, a que eles também auxiliem na solução. Né? Quando nós não conseguimos abrir uma sessão, ou mesmo quando nós temos problema de adultos em uma sessão que já está estabelecida, isso tem que ser compartilhado com os pais, e eles têm que colaborar na solução, né, desse problema. Seja divulgando escotismo para amigos, seja eles atuando como voluntários, sejam eles trazendo outras pessoas que talvez sejam interessadas. Esse processo de captação de adultos tem que ser institucional do grupo, ou seja, todos no grupo devem estar suficientemente envolvidos e comprometidos em trazer essas pessoas para o grupo escoteiro. Por quê? O movimento escoteiro é um movimento de jovens, mas ele não se faz sem o adulto. Né? Nós precisamos aí de 5 escotistas para uma alcateia, 4 escotistas para uma tropa escoteira, 3 escotistas para uma tropa sênior e 2 escotistas para um clã pioneiro, no mínimo. Né? Quando a sessão passa da metade do efetivo, o dirigente institucional tem que começar a se preocupar logo em preparar o pessoal para fazer essa sessão. Né? Justamente para não esperar lá bater 24 lobinhos, para começar a pensar em o que vai fazer com aqueles que começam a bater na porta. Né? Então, o que foi colocado no texto, que não ficou claro para alguns dos leitores, é justamente isso. A gente não pode esperar chegar até o limite para começar a pensar no que vai fazer. Porque geralmente a gente não pensou antes e aí acaba apelando para a lista de espera. Falando assim, olha, não tem vaga, vamos esperar até criar estrutura para acolher seu filho. Né? E o escotismo, como todo mundo sabe, é uma atividade educacional, mais recreativa, prazerosa, que tem concorrência de muitas outras coisas. Né? Então não são todos os pais que vão ficar lá aguardando até surgir a vaga para colocarem seus filhos. Né? E aí perde o jovem, né? Teria uma oportunidade fantástica de se desenvolver através do programa escoteiro. Isso acaba não acontecendo porque o grupo não estava preparado para recebê-lo naquele momento. Né? Bom,
além de pais. Não tem mais pais. Já falamos com todos os pais, nenhum quer. E o que a gente faz agora? Né? Se o número de adultos for insuficiente para assegurar as atividades da sessão, a questão do dirigente institucional pensar em suspender a atividade da sessão. Uma coisa que a gente não quer, obviamente, né? Mas é insustentável ter, por exemplo, uma alcateia com um escotista só. A não ser que tenha lá meia dúzia de lobinhos. Mas tem uma hora que se você tiver lá, sei lá, 12, você não consegue controlar, né? A garotada toda estando em um. Até porque tem que ter uma preparação dos jogos. Então, né? Daí começa a comprometer a qualidade da atividade e até a sanidade do chefe, né? Porque ele começa a ficar sobrecarregado, aquilo começa a lhe causar estresse, tem uma hora, parafuso se aperta, 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 uma hora ele espana, né? Então é necessário. Mas se, mesmo assim, né, falando, por exemplo, um grupo novo, que tem poucos pais, existe aquele desejo de expandir, de fazer mais, a gente tem que apelar a outros entes da comunidade que talvez tenham adesão com o movimento escoteiro. Né? E aí a gente fala de professores, fala de policiais militares, bombeiros, ex-escoteiros, né? Inclusive ex-membros juvenis que podem querer voltar como adultos, né? Ex-escotistas, né? O famoso clube da Flor de Lis. Né? Esses dias atrás aí, estava falando com um colega nosso, escotista, dirigente, e ele estava reabrindo uma unidade local e já tem pessoas suficientes para tocar essa nova unidade apenas com ex-membros do movimento escoteiro. Né? Então, quando a pessoa sai do grupo, né, as pessoas, sei lá, parece que elas meio que ficam de mal, né? Não está mais aqui, já virou inimizade, não sei o que acontece, mas de repente é uma boa fonte aí de atração de pessoas que já vivenciaram o movimento escoteiro, já sabem como é, já tem até mais facilidade de integração. Né? Então é isso. Né? Espero que essas reflexões aí sejam úteis para vocês. Né? Que vocês pensem realmente a forma com que vocês estão ofertando o escotismo para os pais e se estão obtendo esse envolvimento deles. Né? Esse envolvimento não precisa ser o tempo todo de todo mundo, obviamente, né? Mas sempre é bom manter esse link, como examinador de especialidades, por exemplo, como apoio em atividades fora de série, aquilo que a gente já sabe fazer. E verificar também essas outras possibilidades, essas outras fontes, né, de potenciais escotistas e dirigentes. Para escotista, por exemplo, se tiver uma universidade, uma faculdade de pedagogia perto da sua localidade, esses estudantes precisam fazer estágio. Né? Eles fazem estágio na educação formal, em creche, no ensino fundamental, no ensino médio, mas por que não podemos conversar, por que nós não conversamos com o coordenador do curso e oferecemos também um estágio para esse pessoal na educação não formal? É uma coisa que vai enriquecer o currículo deles. O nosso expertise, o nosso conhecimento é muito útil para profissionais que vão atuar na área de recreação, lazer, turismo. Então também são cursos que a gente pode ir atrás. Né? O importante é que a gente tenha essa postura de procurar de forma ativa. A gente tem sempre que estar oferecendo também para o adulto a oportunidade de servir junto aos escoteiros do Brasil. Né? Até porque o turnover de adulto no movimento escoteiro é tão alto, em algumas vezes até maior, que o turnover dos jovens. O número de adultos que deixam o movimento escoteiro aí em intervalo de 5 anos é assim uma enormidade. Né? Não é à toa que quem aguenta um pouco mais, né, óbvio, estou brincando, né? Mas quem fica acaba passando a ser até reconhecido formalmente por meio de condecorações, né? Porque realmente é uma profissão de fé. Tá bom?
Espero então novamente que esse vídeo seja de alguma forma útil para vocês, para terem alguma reflexão a respeito de como captar adultos. E espero que muito em breve vocês me deem uma notícia boa aí, falando que alguma ideia foi aproveitada e que vocês conseguiram resolver essa questão de fila de espera no grupo escoteiro de vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção e sempre alerta.